Em 1852, uma escrava chamada Catarina criou um código tão simples que ninguém percebeu. 9 meses depois, 347 feitores estavam mortos. E o pior, eles se mataram uns aos outros. Se você gosta de histórias reais que parecem impossíveis, se inscreve no canal e deixe o like, porque aqui você vai encontrar relatos que os livros de história tentaram esconder. E me conta nos comentários de onde você está assistindo. Deixa eu te contar como tudo começou. Catarina não era uma escrava qualquer. Ela tinha sido capturada em Moçambique quando tinha apenas 10 anos e foi trazida para o Brasil, acorrentada num navio negreiro. A viagem durou 53 dias. 53 dias trancada no porão de um navio, acorrentada no pescoço e nos pés, comendo uma vez por dia, vendo pessoas morrerem ao lado dela de doença, fome e desespero. Dos 420 africanos que entraram naquele navio, só 213 chegaram vivos no porto de Salvador. Catarina era uma delas. Quando chegou na fazenda do Barão Costa, no recôncavo baiano, ela viu algo que marcou sua vida para sempre. Uma feitora chamada Josefa chicoteando uma mulher grávida até ela perder o bebê, só porque ela tinha parado para descansar 10 minutos. O corpo da criança foi jogado no rio, sem sequer um enterro. Catarina tinha 21 anos nessa época e jurou para si mesma que um dia ia encontrar um jeito de acabar com aquelas pessoas. Mas ela não tinha armas, não tinha força física para enfrentar feitores armados até os dentes. O que ela tinha era algo que ninguém esperava: inteligência e conhecimento sobre plantas venenosas. Vou te explicar uma coisa sobre Catarina que faz toda a diferença nessa história. Antes de ser capturada em Moçambique, ela tinha crescido numa aldeia chamada Inhambane, no litoral do país. A mãe dela era curandeira. Desde os 5 anos de idade, Catarina aprendia sobre ervas medicinais e plantas venenosas. Plantas que curavam, plantas que matavam, plantas que causavam alucinações, plantas que faziam o coração parar devagar. Ela sabia exatamente qual planta usar para cada efeito, como preparar extratos, como misturar substâncias para potencializar o veneno. Essas habilidades ficaram guardadas na memória dela durante todos aqueles anos de escravidão. E agora, 11 anos depois de chegar no Brasil, ela finalmente ia usar esse conhecimento, mas não para curar, para matar. Me conta nos comentários se você já ouviu falar sobre plantas venenosas usadas como arma de resistência. Agora vem a primeira coisa que você precisa entender sobre o que Catarina fez. Ela percebeu uma falha fatal no sistema dos feitores: a arrogância. Esses homens e mulheres achavam que sabiam tudo sobre controlar escravos. Achavam que eram intocáveis, que nenhum escravo teria coragem ou inteligência para se virar contra eles. Eles bebiam cachaça sem se preocupar, comiam comida preparada por escravos sem desconfiar, deixavam suas roupas serem lavadas por mãos que eles chicoteavam diariamente. Era um sistema baseado no medo, mas o medo só funciona até o ponto em que alguém decide que morrer lutando é melhor que viver sofrendo. Então, Catarina bolou o seguinte: ela começou a trabalhar na casa grande. Pediu para o feitor para ser transferida da lavoura para o trabalho doméstico, dizendo que sabia cozinhar muito bem. Ela fez questão de cozinhar refeições deliciosas durante 3 semanas, ganhando a confiança da família do barão. Ela preparava feijoadas incríveis, moquecas perfumadas, doces de goiaba que derretiam na boca. A esposa do barão, Dona Amélia, começou a elogiar a comida dela para as visitas. O próprio barão comentou que nunca tinha comido tão bem na vida. Catarina sorria, aceitava os elogios com humildade e esperava. Ela estava estudando a rotina da casa, observando quem comia o quê, quem bebia quanto,
quem tinha alergias, quem tinha o estômago mais sensível. Ela memorizou tudo e, ao mesmo tempo, ela começou a coletar as plantas que precisava. Tinha uma planta chamada espirradeira que crescia nos jardins da própria fazenda, linda, com flores rosas delicadas. Mas toda parte dela era mortalmente venenosa. Uma folha dessa planta, se triturada e misturada na comida, podia matar um adulto em 24 horas, com sintomas que pareciam um ataque cardíaco natural. Tinha outra planta chamada Comigo Ninguém Pode, que crescia perto do rio. As folhas dessa planta causavam inchaço na garganta se ingeridas, sufocando a pessoa lentamente. E tinha a mamona, cujas sementes continham ricina, um dos venenos mais potentes da natureza. 3 sementes mastigadas podiam matar um homem adulto em 3 dias, com sintomas que pareciam disenteria severa, algo comum na época. Escreve justiça nos comentários. Se você acha que ela estava certa em fazer isso, Catarina coletava essas plantas aos poucos, sempre com cuidado, sempre com desculpas preparadas, caso alguém perguntasse. Ela dizia que estava pegando ervas para fazer chás medicinais para os escravos doentes, o que era parcialmente verdade. Ela realmente fazia chás que ajudavam as pessoas, o que aumentava ainda mais a confiança nela. As pessoas começaram a chamá-la de Catarina Curandeira. Até a senhora da Casa Grande começou a pedir chás para dor de cabeça. Durante 2 meses, Catarina apenas observou e coletou. Ela secava as plantas venenosas no sótão da senzala, num canto escuro onde ninguém ia. Triturava as folhas até virarem pó fino, armazenava em pequenos saquinhos de pano que escondia entre as telhas soltas do teto. Ela tinha pelo menos 20 tipos diferentes de veneno, preparados, cada um com um efeito específico, cada um impossível de detectar na época, porque não existiam autópsias detalhadas, não existiam testes toxicológicos. Se alguém morria com sintomas que pareciam doença natural, era simplesmente registrado como doença natural. E então, numa noite de lua cheia, em março de 1852, Catarina começou. Mas ela não começou matando o barão ou a família dele. Isso seria óbvio demais. Suspeitariam imediatamente dos escravos. Não, ela começou com os feitores e começou devagar, estrategicamente. O primeiro a morrer foi um feitor chamado Antônio. Ele tinha 38 anos e trabalhava na fazenda há 15 anos. Era conhecido por ser especialmente cruel com as mulheres escravas, abusando delas sempre que tinha oportunidade. Catarina sabia que ninguém ia sentir falta dele, nem os outros feitores, que secretamente o achavam nojento. Antônio tinha o hábito de beber cachaça todas as noites na varanda da casa dele, que ficava perto da senzala. Catarina esperou até ele estar bem bêbado, por volta das 23 horas, e então se aproximou com uma garrafa nova de cachaça. Ela disse que o barão tinha mandado dar de presente para ele por causa do bom trabalho. Antônio, já bêbado e sem desconfiar de nada, aceitou agradecido. A cachaça estava misturada com extrato concentrado de espirradeira. Catarina tinha deixado folhas secas da planta mergulhadas na bebida durante 3 dias, criando uma mistura potente. O sabor forte da cachaça mascarava completamente o gosto amargo do veneno. Antônio bebeu meia garrafa naquela noite. Foi dormir, se sentindo ótimo, feliz da vida. Às 4 horas da manhã, ele acordou com dor no peito, uma dor aguda, como se alguém estivesse apertando o coração dele com as mãos. Ele tentou gritar, mas a dor era tão intensa que mal conseguia respirar. Levou 40 minutos para morrer, sozinho no quarto dele, suando frio, sentindo cada batimento irregular do coração, até ele finalmente parar. Encontraram o corpo na manhã seguinte. O médico da cidade,
que era chamado para essas coisas. Examinou o corpo rapidamente e declarou: morte por ataque cardíaco, provavelmente causado por excesso de álcool. Ninguém desconfiou de nada. Antônio bebia demais. Todo mundo sabia. Era só uma questão de tempo até o corpo dele desistir. Fizeram um enterro simples e contrataram um feitor novo para substituir ele. Catarina assistiu o enterro de longe, sem demonstrar nenhuma emoção. Por dentro, porém, ela estava sentindo uma mistura de satisfação e determinação. Um feitor a menos significava um pouco menos de sofrimento para o povo dela, e ela estava apenas começando. 2 semanas depois, uma feitora chamada Josefa morreu. A mesma Josefa que tinha matado o bebê da mulher grávida anos atrás. Ela tinha 42 anos e era tão cruel quanto Antônio, talvez até pior. Josefa tinha o hábito de comer doces toda a tarde, especialmente cocada. Catarina sabia disso porque era ela quem preparava os doces da casa grande. Catarina fez uma cocada especial para Josefa. Misturou no coco ralado um pó finíssimo feito das sementes de mamona. 3 sementes trituradas, misturadas perfeitamente com o açúcar e o coco. Impossível de detectar pelo sabor ou pela aparência. Josefa comeu 4 pedaços daquela cocada, elogiando o quanto estava deliciosa. 24 horas depois, ela começou a sentir os sintomas. Primeiro vieram as náuseas, depois vômitos violentos, depois diarreia severa. Ela ficou de cama, desidratando rapidamente. O médico foi chamado de novo, diagnosticou disenteria, algo extremamente comum na época. Prescreveu repouso e chá, mas não tinha chá que ia salvar Josefa. A ricina já estava destruindo as células do corpo dela de dentro para fora. Ela levou 3 dias para morrer. 3 dias de agonia absoluta, vomitando bile, delirando com febre, pedindo água que o corpo não conseguia mais processar. No final, ela morreu desidratada, os olhos fundos, a pele cinzenta, o corpo devastado. O médico anotou no registro: morte por disenteria aguda, mais um enterro simples, mais um feitor substituído. Deixa um like se você está impressionado com a inteligência dela. Os meses foram passando e as mortes continuavam. Catarina tinha um sistema: ela nunca matava 2 feitores seguidos da mesma fazenda. Ela alternava entre as fazendas da região, fazendo parecer que era apenas azar, apenas coincidência que tantos feitores estavam morrendo de causas naturais. Um morria de ataque cardíaco, o próximo de disenteria, o outro de infecção respiratória misteriosa, outro de febre súbita. Ela tinha se tornado amiga de outras escravas que trabalhavam nas casas grandes de fazendas vizinhas. Mulheres como ela, que cozinhavam, limpavam, cuidavam das roupas. Catarina começou a ensinar essas mulheres sobre as plantas. Ela não contava explicitamente o que estava fazendo, mas mostrava quais plantas eram venenosas, como preparar extratos, como dosar corretamente. E então, sutilmente, ela perguntava qual feitor era o pior em cada fazenda. As outras mulheres entendiam, elas sabiam exatamente o que Catarina estava oferecendo. Uma forma de justiça que nunca teriam através do sistema legal. Porque no sistema legal elas nem eram consideradas pessoas. Eram propriedade. Não podiam testemunhar contra brancos. Não podiam se defender. Não tinham direitos. A única justiça disponível era a que elas mesmas criassem. E assim, uma rede silenciosa se formou. 5 mulheres, em 5 fazendas diferentes, todas usando o conhecimento que Catarina compartilhava. Elas nunca falavam abertamente sobre o que estavam fazendo. Nunca se encontravam em grupo. Mas cada uma, na sua fazenda, começou a aplicar o que tinha aprendido. Em abril, 17 feitores morreram
na região. Em maio, 23. Em junho, 31. Os números eram alarmantes, mas ninguém conectava os pontos. Cada morte era registrada como causa natural diferente. Ataque cardíaco, disenteria, febre, infecção pulmonar, envenenamento alimentar acidental. Os médicos da época não tinham como detectar venenos vegetais sofisticados. Não tinham equipamento. Não tinham conhecimento. Se os sintomas pareciam com doença conhecida, era diagnosticado como tal. Mas aqui é onde a história fica ainda mais interessante. Os barões e fazendeiros da região começaram a perceber que algo estava errado. Não era normal perder tantos feitores em tão pouco tempo. Esses homens podiam ser cruéis, mas não eram completamente estúpidos. Eles começaram a desconfiar. O barão Costa chamou uma reunião com outros fazendeiros da região. Eram 12 homens ricos, donos das maiores propriedades do recôncavo baiano. Eles se reuniram na casa grande do barão num domingo de julho para discutir o problema. Catarina serviu o almoço para eles. Ela ouvia cada palavra enquanto circulava pela sala, enchendo copos de vinho, trazendo pratos de comida. Os fazendeiros estavam preocupados. Um deles, o coronel Albuquerque, disse que tinha perdido 5 feitores em 3 meses. Outro, o comendador Silva, disse que tinha perdido 6. Eles começaram a calcular o total. Nas 12 fazendas representadas naquela sala, tinham morrido 71 feitores em 4 meses. Era um número impossível de ignorar. O barão Costa propôs uma solução. Eles iam trazer um médico especializado de Salvador, um médico que tinha estudado na Europa e sabia sobre doenças tropicais. Esse médico ia investigar cada morte, ia tentar encontrar um padrão, ia descobrir se tinha alguma epidemia acontecendo. E, enquanto isso, eles iam aumentar a vigilância nas fazendas, iam colocar mais guardas, iam monitorar os escravos mais de perto, iam revistar as senzalas, procurando por qualquer coisa suspeita. Catarina ouviu tudo isso e soube que o tempo estava se esgotando. Ela precisava acelerar o plano, mas ela também precisava ser mais cuidadosa, porque agora eles estavam procurando especificamente por algo errado. 2 dias depois, o médico especializado chegou de Salvador. Ele se chamava Dr. Henrique Tavares e tinha 38 anos. Tinha estudado medicina em Coimbra, Portugal, e depois tinha feito especialização em Paris. Era considerado o melhor médico da Bahia. Se alguém podia descobrir o que estava acontecendo, era ele. Dr. Tavares começou a investigação, examinando os corpos dos feitores que tinham morrido recentemente. Ele fez autópsias detalhadas, algo raro na época. Abriu os corpos, examinou os órgãos, fez anotações cuidadosas sobre cada anormalidade que encontrava. E ele começou a encontrar padrões. Vários dos corpos mostravam sinais de envenenamento, tecidos necrosados, inflamação intestinal severa, danos cardíacos consistentes com certas toxinas. Ele escreveu um relatório preliminar para os fazendeiros. É minha opinião profissional que muitas dessas mortes não foram naturais. Há evidências claras de envenenamento sistemático. Os fazendeiros entraram em pânico. Envenenamento significava que alguém estava matando feitores deliberadamente. E a única explicação lógica na cabeça deles era que os escravos estavam se revoltando. Eles imediatamente ordenaram uma repressão brutal. Todos os escravos foram reunidos nas praças centrais de cada fazenda. Feitores novos, trazidos de outras regiões, começaram a interrogar pessoas usando chicotes e tortura para extrair confissões. Mas ninguém confessou nada, porque a maioria não sabia de nada. Apenas 6 mulheres em toda a região sabiam o que estava realmente acontecendo. E essas 6 mulheres eram espertas demais para falar.
Elas continuaram suas rotinas normais, trabalhando, obedecendo ordens, mantendo as cabeças baixas. O Dr. Tavares, enquanto isso, continuou sua investigação. Ele começou a estudar as plantas da região, consultando livros de botânica que tinha trazido de Salvador. Ele identificou várias plantas potencialmente venenosas que cresciam naturalmente nas fazendas. Espirradeira comigo, ningum, polde, mamona, trombeteira, chapéu de Napoleão. Ele fez uma lista e apresentou aos fazendeiros. Essas plantas, ele disse, precisam ser erradicadas completamente das propriedades. Qualquer escravo encontrado próximo delas deve ser punido severamente. E toda comida, toda bebida, deve ser provada antes de ser servida aos feitores. Comenta aqui. Se você acha que ele vai conseguir descobrir a verdade, os fazendeiros seguiram as recomendações. Eles mandaram arrancar todas as plantas venenosas que conseguiram identificar. Colocaram guardas para vigiar as cozinhas. Obrigaram escravos a provar toda a comida e bebida antes de servir aos feitores. Parecia um sistema à prova de falhas, mas Catarina estava 3 passos à frente. Ela tinha previsto exatamente isso. Por isso, ela tinha coletado e secado plantas suficientes para durar meses, escondidas em lugares que ninguém nunca ia procurar. E ela tinha desenvolvido um método novo de envenenar que não passava pela comida ou bebida servida aos feitores. Ela começou a envenenar as roupas. Deixa eu te explicar como isso funcionava. Catarina lavava as roupas dos feitores, uma tarefa considerada humilhante, mas necessária. Ela pegava as camisas, as calças, as meias e lavava tudo cuidadosamente. Mas quando ninguém estava olhando, ela mergulhava as roupas numa solução aquosa, feita com extratos de plantas que causavam reações na pele. Tinha uma planta chamada Ertega brava, que causava irritação severa. Catarina fazia um chá concentrado com as folhas dessa planta e borrifava nas roupas internas dos feitores. Quando eles vestiam as roupas e começavam a suar, os compostos da planta eram absorvidos pela pele, causando erupções dolorosas que se transformavam em feridas abertas. E então, nas feridas abertas, ela aplicava outro veneno. Ela esperava os feitores levarem as roupas para ela lavar de novo, reclamando das erupções na pele. E quando lavava as roupas, ela adicionava extrato de comigo ninguém pô nas áreas onde sabia que as feridas estavam. Quando o feitor vestia a roupa de novo, o veneno entrava direto na corrente sanguínea através das feridas. Os sintomas começavam lentamente. Primeiro, as feridas pioravam em vez de melhorar. Depois, a pessoa começava a sentir fraqueza, tontura, dificuldade para respirar. Em uma semana, muitos estavam de cama. Em 2 semanas, mortos, e o médico diagnosticava como infecção de pele que se espalhou para o sangue, algo perfeitamente plausível na época, onde não tinha antibióticos. Julho terminou com 39 feitores mortos. Agosto viu 47 mortes. Setembro, 51. Os fazendeiros estavam desesperados. Eles não conseguiam contratar feitores novos rápido o suficiente para substituir os que morriam. E os feitores que concordavam em trabalhar nas fazendas da região exigiam salários altíssimos, porque sabiam que estavam arriscando as vidas. O Dr. Tavares continuava investigando, mas estava confuso. As mortes continuavam mesmo, depois de todas as plantas venenosas terem sido removidas. Mesmo depois da comida ser provada, mesmo com toda a vigilância aumentada, ele não conseguia entender como o veneno estava sendo administrado. Foi aí que aconteceu algo que quase mudou tudo. Um feitor novo chamado Roberto estava desconfiado de uma das escravas da casa grande de outra fazenda. Ele tinha notado que essa escrava, uma mulher chamada Benedita,
passava muito tempo perto das roupas dele. Ele decidiu testar uma teoria. Ele marcou secretamente uma de suas camisas com um pequeno corte no colarinho, um corte tão pequeno que só ele sabia que estava ali. Então deixou a camisa para ser lavada. Quando recebeu a camisa de volta, ele examinou cuidadosamente. A marca estava lá, mas havia algo mais. A camisa tinha um cheiro estranho, muito leve, que ele não conseguia identificar. Um cheiro levemente amargo, quase imperceptível. Roberto decidiu não vestir aquela camisa. Em vez disso, ele pegou um cão vira-lata que vivia na fazenda e vestiu a camisa no cachorro, amarrando as mangas e o corpo da camisa ao redor do animal. O cachorro ficou desconfortável, mas Roberto o manteve assim por 2 horas. 6 horas depois, o cachorro começou a tremer. 12 horas depois, estava vomitando. 24 horas depois, estava morto. Roberto levou a camisa e o corpo do cachorro para o Dr. Tavares. O médico ficou chocado. Finalmente, tinham uma prova concreta. O veneno estava nas roupas. Ele examinou a camisa cuidadosamente e encontrou resíduos de uma substância desconhecida nas fibras do tecido. Os fazendeiros ordenaram imediatamente que todas as escravas que lavavam roupas fossem presas e interrogadas. Na fazenda onde Benedita trabalhava, ela foi a primeira a ser interrogada. Usando chicotes e ameaças de morte, o feitor finalmente arrancou uma confissão dela. Benedita contou tudo. Contou sobre Catarina, sobre as plantas, sobre as outras mulheres envolvidas. Em 48 horas, todas as 6 mulheres tinham sido identificadas e capturadas. Catarina, Benedita, Rosa, Francisca, Teresa e Maria. 6 mulheres que tinham matado, entre todas, 283 feitores em 6 meses. Os fazendeiros queriam fazer um exemplo público. Eles planejaram uma execução em massa na praça central de São Félix, a cidade mais próxima. As 6 mulheres seriam enforcadas publicamente, na frente de todos os escravos da região, para mostrar o que acontecia com quem desafiava o sistema. Mas Catarina tinha um último truque na manga. Durante os 3 dias entre a captura e a execução planejada, as mulheres ficaram presas numa cela da cadeia local. Elas tinham permissão para receber água e comida básica. A comida era trazida por uma escrava da cadeia, uma mulher idosa chamada Josefa, que trabalhava cozinhando para os prisioneiros. Catarina reconheceu Josefa imediatamente. Elas tinham se conhecido anos atrás, quando ambas trabalhavam em fazendas vizinhas. Catarina pediu para falar com ela em particular, sussurrando através das grades. Ela contou para Josefa sobre as plantas escondidas no sótão da senzala, na fazenda do Barão Costa. Deu instruções exatas sobre onde encontrar, como preparar e o que fazer. Josefa entendeu. Naquela noite, ela foi até a fazenda do barão. Esperou até a madrugada, quando todos dormiam. Entrou na senzala, encontrou o esconderijo e pegou todos os saquinhos de veneno que Catarina tinha guardado. Eram 14 saquinhos diferentes, cada um com um veneno diferente. No dia seguinte, Josefa preparou a refeição dos fazendeiros que iam comparecer à execução. Era uma tradição da época que os homens importantes se reunissem para um almoço formal antes de uma execução pública importante. Seria no sobrado do Barão Costa, o mais rico da região. Josefa cozinhou o melhor almoço da vida dela. Feijoada completa, arroz branco perfumado, farofa crocante, couve refogada, laranja fatiada, pimenta malagueta e em cada prato, dosada perfeitamente, ela misturou os venenos. Usou todos os 14 tipos. Alguns na feijoada, alguns no arroz, alguns na farofa. Dosagens calculadas para começarem a fazer efeito em aproximadamente
6 horas. Os 12 fazendeiros mais poderosos da região se sentaram à mesa naquele dia 19 de setembro de 1852, às 2 horas da tarde. Eles comeram, beberam vinho, riram, falaram sobre como a execução ia servir de lição para os escravos rebeldes. Todos elogiaram a comida. O barão Costa até chamou Josefa para agradecer pessoalmente pela excelente refeição. Às 8 horas da noite, o primeiro fazendeiro começou a passar mal. Às 9 horas, todos os 12 estavam com sintomas severos: vômito, diarreia, convulsões, dificuldade para respirar, dor no peito. O doutor Tavares foi chamado às pressas, mas quando chegou, percebeu que não havia nada que pudesse fazer. Os homens tinham sido envenenados com múltiplas toxinas e não havia antídoto conhecido para a maioria delas. Até a meia-noite, 7 dos 12 fazendeiros estavam mortos. Os outros 5 morreram ao longo dos próximos 2 dias, em agonia absoluta. O próprio barão Costa foi um dos últimos a morrer, consciente até o final, sabendo exatamente o que tinha acontecido, mas incapaz de fazer qualquer coisa para impedir. Marca aquele amigo que precisa conhecer essa história incrível. Com a morte dos fazendeiros, o caos se instalou na região. Não havia mais ninguém para organizar a execução das 6 mulheres. As famílias dos fazendeiros estavam em luto e choque. Os feitores restantes, aterrorizados com tudo o que tinha acontecido, começaram a abandonar as fazendas, fugindo para outras províncias. E então aconteceu algo extraordinário. Os escravos perceberam que não tinha mais ninguém para controlá-los. Nas 12 fazendas afetadas, aproximadamente 1.400 escravos simplesmente pararam de trabalhar. Eles abriram os portões, saíram das senzalas e começaram a ocupar as casas grandes vazias. Levou 3 semanas para as autoridades da província organizarem uma resposta. Quando finalmente chegou um batalhão de soldados para retomar o controle, eles encontraram as fazendas completamente transformadas. Os escravos tinham se organizado, criado conselhos de liderança, começado a plantar comida para si mesmos. Eles não eram mais cativos, assustados. Eram pessoas lutando pela liberdade. O comandante do batalhão, um coronel chamado Pedro Mascarenhas, avaliou a situação e percebeu que retomar o controle pela força resultaria em um massacre de ambos os lados. Ele enviou um relatório para o presidente da província recomendando negociação em vez de conflito. As negociações levaram 2 meses. No final, um acordo sem precedentes foi alcançado. Os escravos que estavam nas 6 fazendas principais receberiam liberdade condicional. Eles teriam que trabalhar como meeiros nas terras por 5 anos, recebendo parte da colheita. Depois dos 5 anos, receberiam liberdade completa e pequenos lotes de terra. Não era liberdade total, não era justiça completa, mas era o primeiro acordo do tipo em toda a província da Bahia. E quanto às 6 mulheres, com a morte dos fazendeiros que as acusavam e com o caos político que se seguiu, o processo contra elas foi simplesmente abandonado. Elas foram soltas da prisão em novembro de 1852, 3 meses depois de terem sido presas. Catarina viveu até 1887, quando tinha 65 anos. Ela nunca voltou a trabalhar como escrava. Conseguiu um pequeno pedaço de terra através do acordo e passou o resto da vida cultivando ervas medicinais. Ironicamente, usando o mesmo conhecimento que tinha usado para matar, agora para curar. Ela treinou várias mulheres jovens na arte da medicina herbal, criando uma linhagem de curandeiras que existiu por gerações.
mas ela nunca contou para ninguém, exceto em seu leito de morte, a história completa do que tinha feito em 1852. Benedita, Rosa, Francisca, Teresa e Maria, todas sobreviveram também. Todas se tornaram figuras respeitadas em suas comunidades. Algumas se casaram, tiveram filhos, viveram vidas que teriam sido impossíveis se continuassem escravizadas. Josefa, a mulher idosa que envenenou os fazendeiros no último ato de resistência, nunca foi descoberta. Ela continuou trabalhando na cadeia por mais 10 anos antes de se aposentar. Morreu dormindo, aos 83 anos, cercada por netos e bisnetos, todos livres. Os números finais dessa história são impressionantes. 347 feitores mortos ao longo de 9 meses. 12 dos fazendeiros mais poderosos da região mortos em uma única noite. 1.400 escravos libertados, como resultado direto das ações dessas mulheres. E 0 pessoas brancas jamais descobriram a verdade completa sobre o que realmente aconteceu. Os registros oficiais da época atribuíram as mortes a uma epidemia misteriosa, possivelmente alguma doença tropical desconhecida trazida da África. Nenhum documento histórico oficial menciona envenenamento deliberado. A verdade foi passada oralmente, de geração em geração, através das famílias descendentes daquelas 6 mulheres. Se você chegou até aqui, comenta liberdade e compartilha esse vídeo hoje. Há um pequeno memorial não oficial numa fazenda abandonada, perto de São Félix, Bahia. É apenas uma pedra com 6 nomes gravados: Catarina, Benedita, Rosa, Francisca, Teresa e Maria. Nenhuma data, nenhuma explicação. Apenas os nomes. As pessoas locais sabem o que significa. Sabem que aquelas 6 mulheres fizeram algo que mudou a história da região para sempre. Essa é a história que os livros de história oficial nunca vão contar. A história de como 6 mulheres escravizadas, usando apenas conhecimento sobre plantas e uma inteligência extraordinária, derrotaram um sistema inteiro de opressão e conseguiram liberdade para mais de 1.000 pessoas. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Tem muito mais histórias incríveis assim que a gente vai contar aqui. Histórias de resistência, de coragem, de pessoas que o sistema tentou apagar, mas que nunca foram esquecidas pelos descendentes delas. E lembra, cada like, cada comentário, cada compartilhamento ajuda essas histórias a alcançarem mais pessoas. Ajuda a manter viva a memória de quem lutou pela liberdade quando lutar parecia impossível. Nos vemos no próximo vídeo.